Ao crepúsculo ela se encontrou na sala da frente, sentada perto da janela, chorando em êxtase de alegria. A princípio ela não sabia o que era essa alegria, então ocorreu a ela que era porque ela havia perdido o bebê. Uma bênção, uma bênção, ela estava cantando em voz alta, torcendo as mãos, mas com alegria. Ela sabia que era com alegria que torcia as mãos. Os dias vieram e foram. Ela tinha pouca noção do tempo. Às vezes, séculos atrás, parecia-lhe que era desde que Billy fora para a cadeia. Outras vezes, não era mais do que na noite anterior. Mas durante tudo isso duas ideias persistiram. Ela não deveria ir ver Billy na prisão. Foi uma bênção ela ter perdido o bebê. Uma vez, Bud Trotters veio vê-la. Ela sentou-se na sala da frente e conversou com ele, notando com fascínio que havia franjas nos saltos de suas calças. Outro dia, o empresário do sindicato ligou. Ela disse a ele, como havia dito a Bud Trotters, que estava tudo bem, que ela não precisava de nada, que poderia se dar bem até que Billy aparecesse. Um medo começou a assombrá-la. Quando ele saiu. Não, não deve ser. Não deve haver outro bebê. Pode viver. Não, não. 1000 vezes não. Não deve ser. Ela fugiria primeiro. Ela nunca mais veria Billy. Qualquer coisa menos isso. Qualquer coisa menos isso. Esse medo persistiu. Em seu sono cheio de pesadelos, tornou-se um fato consumado, de modo que ela acordava, tremendo, suando frio, gritando. Seu sono tornou-se miserável. Às vezes ela estava convencida de que não dormia nada, e sabia que tinha insônia, e lembrava que era de insônia que sua mãe havia morrido. Ela voltou-se um dia, sentada no escritório do Dr. Entley. Ele estava olhando para ela de uma forma intrigada. Tem muito o que comer? Ele estava perguntando. Ela sentiu. Algum problema sério? Ela balançou a cabeça. Está tudo bem, doutor. Exceto. Sim, sim, ele encorajou. E então ela soube por que tinha vindo. Simplesmente, explicitamente, ela disse a ele. Ele balançou a cabeça lentamente. Isso não pode ser feito, pequena mulher, disse ele. Ah, mas pode. Ela chorou. Eu sei que pode. Eu não quero dizer isso, ele respondeu. Quero dizer, não posso te dizer. Não me atrevo. É contra a lei. Há um médico na prisão de Leavenworth agora para isso. Em vão ela implorou a ele. Ele citou sua própria esposa e filhos, cuja existência o impedia de colocar-se em perigo. Além disso, não há nenhuma probabilidade agora, ele disse a ela. Mas haverá, com certeza haverá, insistiu ela. Mas ele só conseguiu balançar a cabeça tristemente. Por que você quer saber? Ele questionou finalmente. Sachon abriu seu coração para ele. Ela contou sobre seu primeiro ano de felicidade com Billy, dos tempos difíceis causados pelos problemas de trabalho, da mudança em Billy de modo que não restava mais vida amorosa, de seu próprio horror profundo. Não se morresse, ela concluiu. Ela poderia passar por isso de novo. Mas se deve viver. Billy logo estaria fora da cadeia, e então o perigo começaria. Foram apenas algumas palavras. Ela nunca contaria a ninguém. Cavalos selvagens não conseguiam arrancar isso dela. Mas o Dr. Entley continuou a balançar a cabeça. Eu não posso te dizer, pequena mulher. É uma pena, mas não posso correr o risco. Minhas mãos estão atadas. Nossas leis estão todas erradas. Eu tenho que considerar aqueles que são queridos para mim. Foi quando ela se levantou para sair que ele vacilou. Vem aqui, disse ele. Sente-se mais perto. Ele se preparou para sussurrar em seu ouvido, então, com um súbito excesso de cautela, atravessou a sala rapidamente, abriu a porta e olhou para fora. Quando voltou a se sentar, aproximou sua cadeira da dela tanto que seus braços se tocaram e, quando sussurrou, sua barba fez cócegas em sua orelha. Não, não, ele a interrompeu quando ela tentou expressar sua gratidão. Eu não te disse nada.
Você estava aqui para me consultar sobre sua saúde geral. Você está esgotado, fora de condição. Enquanto falava, ele a levou em direção à porta. Quando ele abriu, um paciente do dentista no consultório ao lado estava de pé no corredor. O Dr. Entley ergueu a voz. O que você precisa é daquele tônico que eu receitei. Lembre-se disso. E não mime seu apetite quando ele voltar. Coma alimentos fortes e nutritivos e bife, bastante bife. E não cozinhe até virar cinzas. Bom dia. Às vezes, o chalé silencioso tornava-se insuportável, e Sachon jogava um chale sobre a cabeça e saía de Oakland Mole, ou cruzava os pátios ferroviários e os pântanos até Sandy Beach, onde Billy disse que costumava nadar. Além disso, saindo do deslizamento de trânsito, descendo as estacas em uma escada precária de pontas de ferro e atravessando uma barreira de turas, ela ganhou acesso ao paredão que se estendia até a baía e que servia como uma barreira entre os lodaçais e o canal varrido pela maré do estuário de Oakland. Aqui soprava a brisa fresca do mar e Oakland fundou em uma mancha de fumaça atrás dela, enquanto do outro lado da baía ela podia ver a mancha que representava São Francisco. Navios a vapor oceânico subiam e desciam o estuário, e navios de mastro alto, rebocados por rebocadores de pilhas vermelhas. Ela olhou para os marinheiros nos navios, imaginou em que viagens distantes e para que terras distantes eles foram, imaginou que liberdades eles teriam. Ou eles estavam cercados por um mundo tão impiedoso e cruel quanto os habitantes de Oakland? Eles eram tão injustos, tão brutais, em suas relações com seus semelhantes, como eram os moradores da cidade. Não parecia, e às vezes ela desejava estar a bordo, de partida, indo a qualquer lugar, não importava para onde, desde que fosse longe do mundo ao qual ela havia dado o melhor de si que a havia pisoteado em troca. Ela nem sempre sabia quando saía de casa, nem onde seus pés a levavam. Certa vez, ela voltou-se em uma parte estranha de Oakland. A rua era larga e ladeada por fileiras de árvores frondosas. Gramados de veludo, interrompidos apenas por calçadas de cimento, desciam até as sarjetas. As casas ficavam separadas e eram grandes. Em seu vocabulário, eram mansões. O que a chocou para a consciência de si mesma foi um jovem no banco do motorista de um carro de turismo parado no meio-fio. Ele a olhava com curiosidade e ela o reconheceu como Roy Blanchard, a quem, em frente ao fórum, Billy ameaçara chicotear. Ao lado do carro, de cabeça descoberta, estava outro jovem. Ele também, ela lembrou. Foi ele, no piquenique de domingo onde ela conheceu Billy, que enfiou a bengala entre as pernas do corredor a pé e precipitou a luta livre para todos. Como Blanchard, ele a olhava com curiosidade, e ela percebeu que estava falando consigo mesma. O murmúrio de seus lábios ainda batia em seus ouvidos. Ela corou, uma crescente onda de vergonha aquecendo seu rosto, e apressou o passo. Blanchard saltou do carro e foi até ela com o chapéu erguido. Há algum problema? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça e, embora tivesse parado, demonstrou vontade de continuar. Eu conheço você, disse ele, estudando seu rosto. Você estava com o atacante que me prometeu uma surra. Ele é meu marido, disse ela. Oh. Bom para ele. Ele a olhou de forma agradável e franca. Mas sobre você? Não há nada que eu possa fazer por você? Algo está acontecendo. Não, estou bem, ela respondeu. Estive doente, ela mentiu, pois ela nunca sonhou em conectar sua estranheza com a doença. Você parece cansada, ele a pressionou. Posso levá-lo na máquina e levá-lo para onde quiser. Não será nenhum problema. Tenho muito tempo. Sachon balançou a cabeça. Se você pudesse me dizer onde posso pegar os bondes da 8ª rua. Não costumo vir a esta parte cidade. Ele disse a ela onde encontrar um carro elétrico e que transferências fazer, e ela ficou surpresa com a distância que havia percorrido. Obrigada, ela disse. E adeus. Tem certeza que não posso fazer nada agora? Claro. Bem, adeus, ele sorriu bem-humorado. E diga a esse seu marido para se manter em boas condições.
Provavelmente farei com que ele precise de tudo quando se envolver comigo. Oh, mas você não pode lutar com ele, ela alertou. Você não deve. Você não tem um show. Bom para você, ele admirou. Essa é a maneira de uma mulher defender seu homem. Agora, a mulher comum ficaria com tanto medo de que ele fosse derrotado. Mas eu não tenho medo. Por ele. É para você. Ele é um lutador terrível. Você não teria nenhuma chance. Seria como tirar doce de um bebê. Blanchard terminou por ela. Sim, ela sentiu. Isso é apenas o que ele chamaria. E sempre que ele disser que você está pisando no pé, cuidado com ele. Agora eu devo ir. Adeus e obrigado novamente. Ela desceu a calçada, o adeus animado dele ressoando em seus ouvidos. Ele era gentil, ela admitiu isso honestamente. No entanto, ele era um dos mais inteligentes, um dos mestres, que, segundo Billy, eram responsáveis por toda a crueldade do trabalho, pelas dificuldades das mulheres, pela punição dos trabalhadores que usavam listras em San Quentin ou estavam nas celas da morte aguardando o cadafalso. No entanto, ele era gentil, de natureza doce, limpo, bom. Ela podia ler seu caráter em seu rosto. Mas como poderia ser isso, se ele era o responsável por tanto mal? Ela balançou a cabeça, cansada. Não havia explicação, não havia compreensão desse mundo que destruía bebês e machucava os seios das mulheres. Quanto a ela ter se perdido naquele bairro de belas residências, ela não se surpreendeu. Estava de acordo com a sua estranheza. Ela fez tantas coisas sem saber que as fez. Mas ela deve ter cuidado. Era melhor vagar pelos pântanos e pelo Rockwall. Ela gostou especialmente do Rockwall. Havia uma liberdade nisso, um amplo espaço que ela se viu instintivamente tentando respirar, estendendo os braços para abraçar e fazer parte de si mesma. Era um mundo mais natural, um mundo mais racional. Ela podia entender os caranguejos verdes com garras brancas que corriam diante dela e que ela podia ver pastando em rochas cobertas de ervas daninhas quando a maré estava baixa. Aqui, irremediavelmente feita pelo homem como era a grande muralha, nada parecia artificial. Não havia homens aqui, nem leis nem conflitos de homens. A maré subia e baixava, o sol nasceu e se pôs, regularmente, todas as tardes. O bravo vento oeste entrava pela Golden Gate, escurecendo a água, criando pequenas ondas, fazendo os veleiros voarem. Tudo correu com ordem sem atrito. Tudo era gratuito. A lenha estava pronta para ser tomada. Nenhum homem o vendeu por saco. Garotinhos pescavam com varas nas rochas, sem ninguém para afastá-los por invasão, pegando peixes como Billy havia pescado, como Cautins havia pescado. Billy havia contado a ela sobre o grande poleiro que Cautins pegou no dia do eclipse, quando ele mal havia sonhado que o coração de sua masculinidade seria gasto em trajes de condenado. E aqui havia comida, comida de graça. Ela observou os meninos pequenos em um dia em que não havia comido nada e os imitou, colhendo mexilhões das roxas na água baixa, cozinhando-os colocando-os entre as brasas de uma fogueira que ela acendeu no topo do muro. Eles tinham um gosto particularmente bom. Ela aprendeu a derrubar as pequenas ostras das rochas e, certa vez, encontrou uma fileira de peixes frescos que um garotinho havia esquecido de levar para casa. Aqui surgiram evidências da obra sinistra do homem, à distância, das cidades. Em uma maré cheia, ele encontrou a água coberta de melancias. Eles balançavam e batiam ao longo do estuário aos milhares. Onde eles encalharam contra as rochas, ela conseguiu pegá-los. Mas cada melão, e ela experimentou pacientemente dezenas deles, havia sido estragado por um corte agudo que deixou entrar água salgada. Ela não conseguia entender. Ela perguntou a uma velha portuguesa juntando madeira flutuante. Eles fazem isso, as pessoas que têm muito, explicou a velha, endireitando as costas enrijecidas pelo trabalho com tanto esforço que quase Sachão podia ouvi-lo ranger. Os olhos negros da velha brilharam com raiva, e seus lábios enrugados, contraídos em gengivas desdentadas, torcidos de amargura. As pessoas que têm demais. É para manter o preço.
Eles os jogam ao mar em São Francisco. Mas por que eles não os dão aos pobres? Sachon perguntou. Eles devem manter o preço. Mas as pessoas pobres não podem comprá-los de qualquer maneira, objetou Sachon. Não prejudicaria o preço. A velha encolheu os ombros. Não sei. É o jeito deles. Eles cortam cada melão para que os pobres não possam pescá-los e comê-los de qualquer maneira. Fazem o mesmo com as laranjas, com as maçãs. Ah, os pescadores. Existe uma confiança. Quando os barcos pescam muito peixe, a confiança os joga ao mar de Fisherman Wharf, barcos cheios e barcos cheios de belos peixes. E os belos peixes bons afundam e se vão. E ninguém os recebe. No entanto, eles estão mortos e só servem para comer. Os peixes são muito bons para comer. E Sachon não conseguia entender um mundo que fazia tais coisas, um mundo em que alguns homens possuíam tanta comida que a jogavam fora, pagando aos homens pelo trabalho de estragá-la antes de jogá-la fora, e no mesmo mundo tantas pessoas que não tinham comida suficiente, cujos bebês morreram porque o leite de suas mães não era nutritivo, cujos jovens lutaram e se mataram pela chance de trabalhar, cujos velhos e velhas foram para o asilo porque não havia comida para eles nas casinhas que eles choraram ao sair. Ela se perguntou se o mundo inteiro era assim e lembrou-se das histórias de Mercedes. Sim, todo o mundo era assim. Mercedes não tinha visto 10.000 famílias morrerem de fome naquela longínqua Índia, quando, como ela disse, suas próprias joias que ela usava teriam alimentado e salvado todos eles. Era o asilo e as salinas para os estúpidos, joias e automóveis para os espertos. Ela era uma das estúpidas. Ela deve ser. Todas as evidências apontavam para esse lado. No entanto, Sachon se recusou a aceitá-lo. Ela não era estúpida. Sua mãe não tinha sido estúpida, nem os pioneiros antes dela. Ainda assim deve ser. Aquela se sentou, sem nada para comer em casa, seu marido amoroso transformado em uma besta bruta e deitado na prisão, seus braços e coração vazios do bebê que estaria lá se apenas os estúpidos não tivessem feito uma bagunça em sua frente e quintal em suas disputas sobre empregos. Ela ficou sentada ali, quebrando a cabeça, a mancha de Oakland em suas costas, olhando para a Baía de São Francisco. No entanto, o sol estava bom, o vento era bom, assim como o forte ar salgado em suas narinas, o céu azul, salpicado de nuvens, estava bom. Todo o mundo natural estava certo, sensato e benéfico. Era o mundo dos homens que estava errado, louco e horrível. Porque os estúpidos eram estúpidos. Era uma lei de Deus? Não, não poderia ser. Deus havia feito o vento, o ar e o sol. O mundo dos homens foi feito pelo homem, e era um péssimo trabalho. No entanto, e ela se lembrava bem, do ensino no asilo de órfãos, Deus havia feito tudo. Sua mãe também acreditara nisso, acreditara nesse Deus. As coisas não poderiam ser diferentes. Foi ordenado. Por um tempo, Sachon ficou arrasado, indefeso. Então protesto latente, revolta. Em vão ela perguntou por que Deus tinha isso para ela. O que ela fez para merecer tal destino? Ela revisou brevemente sua vida em busca de pecados mortais cometidos e não os encontrou. Ela havia obedecido à mãe, obedecia a Cadi, o dono do bar e esposa de Cadi, obedeceu a matrona e as outras mulheres do orfanato, obedecia a Tom quando ela veio morar na casa dele, e nunca corria na rua porque ele não queria. Na escola, ela sempre foi promovida com honra e nunca teve seu relatório de comportamento variado de 100%. Ela havia trabalhado desde o dia em que deixou a escola até o dia de seu casamento. Ela também tinha sido uma boa trabalhadora. A pequena judia que dirigia a fábrica de caixas de papel quase chorou quando ela se demitiu. Foi o mesmo na fábrica de conservas. Ela estava entre os tecelões de alta linha quando as fábricas de juta fecharam. E ela manteve a linha. Não era como se ela fosse feia ou pouco atraente. Ela conheceu suas tentações e enfrentou seus perigos. Os companheiros eram loucos por ela. Eles correram atrás dela, brigaram por ela, de forma a virar a cabeça da maioria das garotas. Mas ela manteve a linha. E então veio Billy, sua recompensa.
Ela havia se dedicado a ele, à sua casa, a tudo que alimentasse seu amor, e agora ela e Billy estavam afundando neste vórtice sem sentido de miséria e desgosto do mundo feito pelo homem. Não, Deus não foi responsável. Ela mesma poderia ter feito um mundo melhor, um mundo mais fino e mais quadrado. Sendo assim, então não havia Deus. Deus não poderia fazer uma falha crítica. A matrona estava errada, sua mãe estava errada. Então não havia a imortalidade, e Bert, o selvagem e louco Bert, caindo no portão da frente dela com seu tolo grito de morte, estava certo. Estava morto há muito tempo. Olhando assim para a vida, despojada de suas sanções superracionais, Sachon se debateu no pântano do pessimismo. Não havia justificativa para a conduta correta no universo, nenhum acordo justo para ela que ganhou recompensa, para os milhões que trabalharam como animais, morreram como animais e estavam há muito tempo e para sempre mortos. Como as hostes de pensadores mais eruditos antes dela, ela concluiu que o universo era imoral e sem preocupação com os homens. E agora ela se sentia esmagada em maior desamparo do que quando havia incluído Deus no esquema de injustiça. Enquanto Deus existisse, sempre haveria a chance de um milagre, de alguma intervenção sobrenatural, alguma recompensa com felicidade inefável. Com a falta de Deus, o mundo era uma armadilha. A vida era uma armadilha. Ela era como um pintacilgo, apanhando por meninos e aprisionada em uma gaiola. Isso porque o pintacilgo era estúpido. Mas ela se rebelou. Ela palpitava e batia com a alma contra a face dura das coisas, assim como o pinta-roxo contra as barras de arame. Ela não era estúpida. Ela não pertencia à armadilha. Ela lutaria para escapar da armadilha. Deve haver uma saída. Quando os meninos do canal e os divisores de trilhos, os mais humildes dos estúpidos humildes, como ela havia lido em sua história escolar, pudessem encontrar sua saída e se tornarem presidentes da nação e governar até mesmo os mais inteligentes em seus automóveis, então ela poderia encontrar sua saída e ganhar a pequena recompensa que ela ansiava, Billy, um pouco de amor, um pouco de felicidade. Ela não se importaria que o universo fosse imoral, que não houvesse Deus, nem imortalidade. Ela estava disposta a ir para a sepultura negra e permanecer em sua escuridão para sempre, para ir para os tonéis de sal e deixar os jovens cortarem sua carne morta em carne de linguiça, se ela pudesse obter seu pequeno alimento de felicidade primeiro. Como ela trabalharia por essa felicidade? Como ela apreciaria, aproveitaria ao máximo cada partícula dela. Mas como ela faria isso? Onde estava o caminho? Ela não podia visualizá-lo. Seus olhos lhe mostravam apenas a mancha de São Francisco, a mancha de Oakland, onde homens quebravam cabeças e matavam uns aos outros, onde bebês morriam, nascidos e não nascidos, e onde mulheres choravam com os seios machucados. Capítulo 16. Sua existência vaga e irreal continuou. Parecia que em alguma vida anterior Billy havia partido, que outra vida teria que acontecer antes que ele voltasse. Ela ainda sofria de insônia. Longas noites se passaram sucessivamente, durante as quais ela nunca fechava os olhos. Outras vezes ela dormia durante longos estupores, acordando atordoada e entorpecida, mal conseguindo abrir os olhos pesados, mover os membros cansados. A pressão da faixa de ferro em sua cabeça nunca relaxava. Ela estava mal nutrida. Ela também não tinha um centavo de dinheiro. Muitas vezes ela passava um dia inteiro sem comer. Certa vez, 72 horas se passaram sem que a comida passasse por seus lábios. Ela cavou ameijoas no pântano, derrubou as minúsculas ostras das rochas e colheu mexilhões. Ainda assim, quando Bud Trotters veio ver como ela estava, ela o convenceu de que tudo estava bem. Uma noite, depois do trabalho, Tom apareceu e forçou $2 sobre ela. Ele estava terrivelmente preocupado. Ele gostaria de ajudar mais, mas Sarah estava esperando outro bebê. Houve tempos de folga em seu ofício por causa das greves nos outros ofícios. Ele não sabia para onde o país estava indo. E era tudo tão simples. Bastava ver as coisas à sua maneira e votar como ele votava. Então todo mundo faria um acordo justo. Cristo era um socialista, ele disse a ela.
Cristo morreu há 2000 anos, disse Sachon. Bem? Tom perguntou, sem entender a implicação dela. Pense, ela disse, pense em todos os homens e mulheres que morreram nesses 2000 anos, e o socialismo ainda não chegou. E em mais 2000 anos pode estar tão longe quanto antes. Tom, seu socialismo nunca lhe fez bem. É um sonho. Não seria se. Ele começou com um lampejo de ressentimento. Se eles acreditassem como você. Só que eles não. Você não consegue fazê-los. Mas estamos aumentando a cada ano, argumentou. 2000 anos é um tempo terrivelmente longo, ela disse calmamente. O rosto cansado de seu irmão se entristeceu ao notar. Então suspirou. Bem, Sachon, se é um sonho bom. Não quero sonhar, foi sua resposta. Eu quero coisas reais. Eu os quero agora. E antes que sua imaginação passasse, as incontáveis gerações dos estúpidos humildes, os Billis e Sachões, os Bertes e Maris, os Tons e Sarás. E para quê? As Salinas e a sepultura. Mercedes era uma mulher dura e perversa, mas Mercedes estava certa. Os estúpidos devem estar sempre no encalço dos espertos. Só ela, Sachã, filha de Margarida que escrevera poemas maravilhosos e de um pai soldado montado em um cavalo de guerra Juan, filha de gerações fortes que conquistaram meio mundo da natureza selvagem e do índio selvagem. Não, ela não era estúpido. Era como se ela tivesse sofrido cárcere privado. Houve algum engano. Ela encontraria a saída. Com os $2 comprou um saco de farinha e meio saco de batatas. Isso aliviou a monotonia de suas ameijoas e mexilhões. Como as mulheres italianas e portuguesas, ela juntava madeira flutuante e levava para casa, embora sempre o fizesse com orgulho envergonhado, cronometrando sua chegada para que fosse depois do anoitecer. Um dia, no lado lamacento do Rockwell, um barco de pesca italiano içou na areia dragada do canal. Do alto da parede, Sachon observava os homens agrupados ao redor do braseiro de carvão, comendo pão italiano crocante e um ensopado de carne e vegetais, regado com longos goles de vinho tinto ralo. Ela invejava a liberdade deles, que se anunciava na fartura da refeição, no tom de suas conversas e risadas, no próprio barco que não estava sempre amarrado a um lugar e que os levava para onde quisessem. Depois, eles arrastaram uma rede de seco pelos baixios e subiram na areia, selecionando para si apenas os peixes maiores. Muitos milhares de peixes pequenos, como sardinhas, eles deixaram morrendo na areia quando partiram. Sachon pegou um saco cheio de peixes e foi obrigada a fazer 2 viagens para carregá-los para casa, onde os salgou em uma tina de madeira. Seus lapsos de consciência continuaram. A coisa mais estranha que ela fez em tal condição foi em Sandy Beach. Lá ela se descobriu, em uma tarde de vento, deitada em um buraco que havia cavado, com sacos como cobertores. Ela até cobriu o buraco de maneira grosseira por meio de madeira flutuante e grama do pântano. Em cima da grama ela havia empilhado areia. Em outra ocasião, ela voltou a se caminhando pelos pântanos, um feixe de madeira flutuante, amarrado com uma corda de fardo, em seu ombro. Charlie Long caminhava ao lado dela. Ela podia ver seu rosto à luz das estrelas. Ela se perguntou estupidamente quanto tempo ele estava falando, o que ele havia dito. Então ela ficou curiosa para ouvir o que ele estava dizendo. Ela não estava com medo, apesar de sua força, sua natureza perversa e a solidão e a escuridão do pântano. É uma pena que uma garota como você tenha que fazer isso, ele estava dizendo, aparentemente repetindo o que já havia pedido. Vem e diga a palavra, Sachon. Vem e diga a palavra. Sachon parou e silenciosamente o encarou. Ouça, Charlie Long. Billy está cumprindo apenas 30 dias e seu tempo está quase acabando. Quando ele sair, sua vida não valerá uma pitada de sal se eu disser a ele que você está me incomodando. Agora escute. Se você sair daqui agora e ficar longe, não vou contar a ele. É tudo o que tenho a dizer. O grande ferreiro ficou carrancudo e indeciso, seu rosto patético em seu desejo feroz, suas mãos fazendo contrações inconscientes e agarradas. Ora,
Sua coisinha, ele disse desesperadamente, eu poderia quebrar você uma mão. Eu poderia. Ora, eu poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Não quero te machucar, Sachon. Você sabe disso. Basta dizer a palavra. Eu disse a única palavra que vou dizer. Deus. Ele murmurou em admiração involuntária. Você não está com medo. Você não está com medo. Eles se encararam por longos minutos de silêncio. Por que você não está com medo? Ele exigiu finalmente, depois de perscrutar a escuridão circundante como se procurasse por seus aliados ocultos. Porque eu me casei com um homem, Sachon disse brevemente. E agora é melhor você ir. Depois que ele se foi, ela deslocou a carga de lenha para um outro ombro e começou a andar, sentindo no peito um arrepio de orgulho por Billy. Embora atrás das grades da prisão, ela ainda se apoiou contra a força dele. O mero nome dele foi suficiente para afastar um bruto como Charlie Long. No dia em que Otto Frank foi enforcado, ela permaneceu dentro de casa. Os jornais vespertinos publicaram o relato. Não houve indulto. Em Sacramento, havia um governador de ferrovia que podia indultar ou mesmo perdoar destruidores de bancos e vigaristas, mas que não ousava erguer o dedo para defender um trabalhador. Tudo isso era o assunto da vizinhança. Fora a conversa de Billy. Fora a conversa de Bert. No dia seguinte, Sachon começou em Rockwell, e o espectro de Otto Frank caminhou ao seu lado. E com ele estava um espectro mais escuro e nebuloso que ela reconheceu como Billy. Ele também estava destinado a trilhar seu caminho para o fim sombrio de Otto Frank. Certamente sim, se o sangue e o ataque continuassem. Ele era um lutador. Ele sentiu que estava certo em lutar. Era fácil matar um homem. Mesmo que não fosse essa a intenção, em algum momento, quando ele estava batendo uma ferida, a ferida fraturaria seu crânio em um meio-fio de pedra ou em uma calçada de cimento. E então Billy seria enforcado. Foi por isso que Otto Frank foi enforcado. Ele não pretendia matar Anderson. Foi apenas por acidente que o crânio de Anderson foi fraturado. Ainda assim, Otto Frank foi enforcado por isso. Ela torceu as mãos e chorou alto enquanto tropeçava entre as rochas ventosas. As horas passaram e ela se perdeu em si mesma e em sua dor. Quando ela voltou a si, ela se encontrou na extremidade da parede, onde se projetava para a baía entre o Oakland e a Alameda Moles. Mas ela não conseguia ver nenhuma parede. Era a época da lua cheia e em comum maré alta cobria as rochas. Ela estava com água até os joelhos, e em torno de seus joelhos nadavam dezenas de grandes ratazanas, guinchando e lutando para subir em cima dela para fora da inundação. Ela gritou de medo e horror, e chutou-os. Alguns mergulharam e nadaram debaixo d'água, outros a circundavam cautelosamente à distância, e um sujeito grande cravou os dentes no sapato dela. Ela pisou e esmagoou com o pé livre. A essa altura, embora ainda tremendo, ela foi capaz de considerar a situação com frieza. Ela vadeou até um pedaço robusto de madeira flutuante a alguns metros de distância e, com isso, abriu rapidamente um espaço ao seu redor. Um garotinho sorridente, em um pequeno esquife de pintura brilhante e meio convés, navegou perto da parede e soltou seu lençol para afastar o vento. Quer embarcar? Ele chamou. Sim, ela respondeu. Há milhares de ratos grandes aqui. Eu estou com medo deles. Ele acenou com a cabeça, correu para perto, derramou o vento de sua vela, o caminho do barco levando-o suavemente para ela. Empurre seu arco, ele ordenou. Isso mesmo. Não quero quebrar minha tábua central. E depois pular a bordo na popa, rápido, ao meu lado. Ela obedeceu, entrando levemente ao lado dele. Ele segurou o leme com o cotovelo, puxou o lenço e, quando a vela encheu, o barco saltou sobre a água ondulante. Você conhece barcos, o garoto disse com aprovação. Era um rapaz esguio, quase frágil, de 12 ou 13 anos, embora bastante saudável, com o rosto sardento queimado de sol e grandes olhos cinzentos claros e melancólicos. Apesar de possuir o lindo barco, Sachon logo percebeu que era um deles, um filho do povo. Primeiro barco em que estive, exceto balsas,
Sachon riu. Ele a olhou atentamente. Bem, você gosta disso como um pato na água, é tudo o que posso dizer sobre isso. Onde você quer que eu o leve? Em qualquer lugar. Ele abriu a boca para falar, deu-lhe outro olhar de morado, pensou por um momento, então perguntou de repente, tem muito tempo? Ela assentiu. Dia todo? Novamente ela assentiu. Diga, vou te dizer, estou indo para Guatisla nesta vazante para pescar bacalhau, e vou chegar na enchente esta noite. Tenho muitas linhas e iscas. Quer vir junto? Nós dois podemos pescar. E o que você pegar, você pode ter. Sachon hesitou. A liberdade e o movimento do pequeno barco atraíam. Como os navios que ela invejava, estava indo embora. Talvez você me afogue, ela negociou. O menino jogou a cabeça para trás com orgulho. Acho que passei muitos dias navegando sozinho e ainda não me afoguei. Tudo bem, ela consentiu. Embora lembre-se, eu não sei nada sobre barcos. Ah, tudo bem. Agora eu vou sair. Quando eu digo a lei, assim, você abaixa a cabeça para que o estrondo não o atinja, e muda para o outro lado. Ele executou a manobra, Sachon obedeceu e se viu sentada ao lado dele no lado oposto do barco, enquanto o próprio barco, na outra amura, se dirigia para Longuave, onde ficavam os depósitos de carvão. Ela estava radiante de admiração, ainda mais porque a mecânica da navegação de barco era para ela uma coisa complexa e misteriosa. Onde você aprendeu tudo isso? Ela perguntou. Ensinei a mim mesmo, naturalmente ensinei a mim mesmo. Eu gostei, sabe, e o que um sujeito gosta é mais provável que ele faça. Este é o meu segundo barco. O meu primeiro não tinha centro. Comprei por $2 e aprendi muito, embora nunca parasse de vazar. O que você acha que eu paguei por este? Vale $25 agora. Quanto você acha que paguei por isso? Eu desisto, disse Sachon. Quanto? $6. Pense nisso. Um barco desse. Claro que trabalhei muito, e a vela custou $2, os remos 1,40 e a tinta 1,75. Mas apenas os mesmos $11,15 é uma verdadeira pechincha. Levei muito tempo economizando para isso, no entanto. Eu carrego jornais de manhã e à noite, há um menino fazendo minha rota para mim esta tarde, eu dou 10 centavos, e todos os extras que ele vende são dele, e eu consegui o barco mais cedo, só que tive que pagar minhas aulas de taquigrafia. Minha mãe quer que eu me torne repórter do tribunal. Às vezes, chegam a $20 por dia. Puxa! Mas eu não quero isso. É uma pena desperdiçar o dinheiro com as aulas. O que você quer? Ela perguntou, em parte por ociosidade, mas com genuína curiosidade, pois ela se sentia atraída por aquele garoto de calça até o joelho que era tão confiante e ao mesmo tempo tão melancólico. O que eu quero? Ele repetiu depois dela. Virando a cabeça lentamente, ele seguiu a linha do horizonte, parando especialmente quando seus olhos pousaram em direção à terra, nas colinas marrons de contracosta, e ao mar, passando por Alcatraz, na Golden Gate. A melancolia em seus olhos era esmagadora e atingiu seu coração. Isso, disse ele, varrendo o círculo do mundo com um aceno de seu braço. Que? Ela perguntou. Ele olhou para ela, perplexo por não ter deixado claro o que queria dizer. Você nunca se sentiu assim? Ele perguntou, pedindo simpatia por seu sonho. Às vezes você não sente que morreria se não soubesse o que há além dessas colinas e o que há além das outras colinas atrás delas. E o Golden Gate? Há o Oceano Pacífico além, e a China, o Japão, a Índia e todas as ilhas de coral. Você pode ir a qualquer lugar através do Golden Gate, para a Austrália, para a África, para as Ilhas das Focas, para o Polo Norte, para o Cabo Horn. Ora, todos esses lugares estão apenas esperando que eu vá vê-los. Morei em Auckland toda a minha vida, mas não vou morar em Auckland pelo resto da minha vida, nem de longe. Eu vou fugir. Embora. Mais uma vez, como as palavras falharam em expressar a vastidão de seu desejo, o aceno de seu braço varreu o círculo do mundo.
Sachon emocionou-se com ele. Ela também, exceto por sua infância, viveu em Auckland toda a sua vida. E tinha sido um bom lugar para se viver. Até agora. E agora, em todo o seu horror de pesadelo, era um lugar para fugir, como com seu povo, o leste tinha sido um lugar para fugir. E por que não? O mundo a puxava, e ela se sentiu em contato com o desejo do rapaz. Agora que ela pensava nisso, sua raça nunca foi dada a ficar muito tempo em um lugar. Sempre esteve em movimento. Ela se lembrou dos contos de sua mãe e da gravura em madeira em seu álbum de recortes onde seus ancestrais seminus, espada na mão, saltavam de seus barcos de bico fino para lutar nas areias encharcadas de sangue da Inglaterra. Você já ouviu falar dos anglo-saxões? Ela perguntou ao menino. Pode apostar. Seus olhos brilharam, e ele olhou para ela com novo interesse. Sou um anglo-saxão, cada centímetro de mim. Olha a cor dos meus olhos, da minha pele. Estou muito branco onde não estou queimado de sol. E meu cabelo era amarelo quando eu era bebê. Minha mãe diz que vai ficar marrom escuro quando eu crescer, pior sorte. Mesmo assim, sou anglo-saxão. Eu sou de uma raça lutadora. Não temos medo de nada. Esta baia. Acho que tenho medo dela. Ele olhou para a água com olhos brilhantes de desprezo. Ora, eu cruzei quando estava uivando e quando os marinheiros das escunas disseram que eu menti e que não menti. Eles eram apenas cabeças quadradas. Ora, nós vencemos sua espécie há milhares de anos. Lambemos tudo o que enfrentamos. Nós vagamos por todo o mundo, lambendo o mundo. No mar, na terra, é tudo igual. Veja Ivory Nelson, veja Davy Crockett, veja Paul Jones, veja Clive, Kitchener, Fremont, Kit Carson e todos eles. Sachon assentiu, enquanto ele continuava, seus próprios olhos brilhando, e veio a ela que glória seria ser a mãe de um filho varão como este. Seu corpo doía com a aceleração imaginada da vida não nascida. Um bom estoque, ela pensou consigo mesma. Então ela pensou em si mesma e em Billy, rebentos saudáveis da mesma linhagem, mas condenados a não ter filhos por causa da armadilha do mundo feito pelo homem e da maldição de ser agrupada com os estúpidos. Ela voltou para o menino. Meu pai foi um soldado na guerra civil, ele estava dizendo a ela, um batedor e um espião. Os rebeldes iam enforcá-lo 2 vezes por espionagem. Na batalha de Wilson's Creek, ele correu meia milha com seu capitão ferido nas costas. Ele tem uma bala na perna agora, logo acima do joelho. Tem estado lá todos esses anos. Ele me deixou sentir isso uma vez. Ele era um caçador de búfalos e um caçador antes da guerra. Ele era xerife de seu condado quando tinha 20 anos. E depois da guerra, quando ele era marechal de Silver City, ele limpou os homens maus e pistoleiros. Ele esteve em quase todos os estados da União. Ele podia lutar com qualquer homem na murada em sua época, e era o valentão dos balseiros do Susquehanna quando era apenas um jovem. Seu pai matou um homem em uma luta em pé com um soco quando ele tinha 60 anos. E quando ele tinha 74 anos, sua segunda esposa teve gêmeos, e ele morreu quando estava arando o campo com bois quando tinha 99 anos. Ele apenas desatrelou os bois, sentou-se debaixo de uma árvore e morreu ali sentado. E meu pai é igual a ele. Ele está bem velho agora, mas não tem medo de nada. Ele é um anglo-saxão normal, sabe? Ele é um policial especial e não fez nada contra os grevistas em algumas lutas. Ele teve o rosto todo cortado com uma pedra, mas quebrou o porrete na cabeça de algum bandido. Ele fez uma pausa sem fôlego e olhou para ela. Nossa! Ele disse. Eu odiaria bem aquele bandido. Meu nome é Sachon, disse ela. Seu nome? Meu primeiro nome. Nossa! Ele chorou. Você é sortudo. Agora, se o meu fosse apenas Erling. Você sabe, Erling, o ousado. Ou lobo, ou Swain, ou Jarl. O que é? Ela perguntou. Só John, ele admitiu tristemente. Mas não deixo que me chamem de John. Todo mundo tem que me chamar de Jack.
Eu briguei com uma dúzia de caras que tentaram me chamar de John, ou Johnny. Isso não te deixaria doente. Johnny. Eles estavam agora fora dos depósitos de carvão de Longwave, e o menino virou o esquife, indo em direção a São Francisco. Eles estavam bem na baía aberta. O vento oeste havia se fortalecido e estava cobrindo a forte maré vazante. O barco seguia alegremente. Quando respingos de água voaram a bordo, molhando-os, Sachon riu, e o menino a examinou com aprovação. Passaram por uma balsa e os passageiros do convés superior se juntaram para observá-los. Na onda do rastro do vapor, o esquife embarcou com um quarto de água. Sachon pegou uma lata vazia e olhou para o menino. Isso mesmo, disse ele. Vá em frente e saia. E, quando ela terminou, vamos buscar Goatsland na próxima amura. Bem ali perto da estação Torpedo é onde pescamos, em 15 pés de água e a maré correndo para bater a banda. Você está torcendo molhado, não é? Puxa. Você é como seu nome. Você é um Sachon, certo? Você é casado? Sachon assentiu e o menino franziu a testa. Para que você quer fazer isso? Agora você não pode vagar pelo mundo como eu vou. Você está amarrado. Você está ancorado para sempre. Mas é muito bom estar casada, ela sorriu. Claro, todo mundo se casa. Mas isso não é motivo para ter pressa. Por que você não podia esperar um pouco, como eu? Vou me casar também, mas não até ficar velho e ter estado em todos os lugares. Sob o sotavento da Goatsland, Sachon obedientemente sentado, ele pegou a vela e, quando o barco se moveu para uma posição que lhe convinha, ele lançou uma pequena âncora. Ele pegou as linhas de pesca e mostrou a Sachon como iscar seus anzóis com peixinhos salgados. Em seguida, eles jogaram as linhas no fundo, onde vibraram na maré rápida e esperaram por mordidas. Eles vão morder logo, ele incentivou. Eu nunca falhei, mas 2 vezes para pegar uma bagunça aqui. O que você acha de comermos enquanto esperamos? Em vão ela protestou que não estava com fome. Ele dividia o almoço com ela com a equidade rígida de um menino, até metade de um ovo cozido e metade de uma grande maçã vermelha. Mesmo assim, o bacalhau não mordeu. De debaixo dos lençóis de popa ele tirou um livro encadernado em tecido. Biblioteca livre, ele concedeu, enquanto começava a ler, com uma mão segurando o lugar enquanto com a outra esperava o puxão na linha de pesca que anunciaria o bacalhau. Sachon leu o título. Era Float in the Forest. Ouça isso, disse ele depois de alguns minutos, e leu várias páginas que descreviam uma grande floresta tropical inundada sendo navegada por meninos em uma jangada. Pense nisso. Ele concluiu. Esse é o rio Amazonas em época de cheia na América do Sul. E o mundo está cheio de lugares assim, em todos os lugares, provavelmente, exceto o Auckland. O Auckland é apenas um lugar para começar, eu acho. Agora que aventura, eu quero te dizer. Pense na sorte daqueles meninos. Mesmo assim, algum dia vou atravessar os Andes até as cabeceiras do Amazonas, atravessar toda a região da borracha, e descer de canoa o Amazonas milhares de quilômetros até sua foz, onde é tão largo que não dá para ver um banco do outro e onde você pode pegar água perfeitamente fresca do oceano a 100 milhas da terra. Mas Sachon não estava ouvindo. Uma frase grávida chamou sua atenção. O Auckland é apenas um lugar para começar. Ela nunca tinha visto a cidade sob essa luz. Ela o aceitara como um lugar para morar, como um fim em si mesmo. Mas um lugar para começar. Por que não? Por que não gostar de qualquer estação ferroviária ou depósito de balsas? Certamente, do jeito que as coisas estavam indo, o Auckland não era um lugar para parar. O garoto estava certo. Foi um ponto de partida. Mas ir para onde? Aquela foi interrompida e foi desviada da linha de pensamento por um forte puxão e uma série de puxões na linha. Ela começou a puxar, mão sob a mão, rápida e habilmente, o menino encorajando-a, até que ganchos, chumbadas e um grande bacalhau ofegante caíram no fundo do barco. O peixe estava livre do anzol e ela iscou novamente e jogou a linha. O menino marcou seu lugar e fechou o livro.